A paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes do Café com Oração. Estamos dando início ao 4º dia do nosso propósito, Derrubando Gigantes, com o texto-chave em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45. Está escrito: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Aleluias! Ao ver a coragem de Davi enfrentando um homem com quase 3 metros de altura, ficamos impressionados com a sua coragem. Parece que ele não sabia o risco que corria. E não sabia mesmo. Sabe por quê? Porque a sua fé era tão grande que não considerou o perigo. Mas ele pensava na grandeza de Deus. A sua motivação era defender o seu povo. Por isso, sua ousadia e coragem foram maiores que aquele gigante. Enfrentamos muitos gigantes em nossas vidas. E o que é um gigante? São situações maiores do que nós, um problema que parece que não vamos alcançar, de tão alto, acima de nós. Como Davi, meus irmãos, precisamos colecionar vitórias e sempre lembrar das bênçãos que recebemos. É um exercício que fortalece a nossa fé. Pare de lembrar e contar derrotas e problemas. Comece a falar bênçãos que já recebeu do Senhor. E mais você receberá. Aleluia! Seu coração vai se encher de fé, de coragem para enfrentar, aleluia, tudo. E Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas na tua vida. Um grande perigo para os homens e mulheres de Deus é perder a sua identidade, não ser verdadeiro, copiar o que os outros fazem. É um exemplo disso. Às vezes, meus irmãos, queremos mostrar algo que não somos e por isso caímos em grande perigo. Davi foi chamado para tomar precauções antes do tempo. Queriam que ele usasse uma armadura de guerra, mas ele nem sabia o que era isso. Até tentou usar, mas viu que não daria. Se ele tivesse um espelho, e ali olharia e acharia bonito, mas não combinava com ele. Talvez Davi fosse tentado a se ver como um guerreiro do exército real. Contudo, ele sabia que não era isso que ele era naquele momento. Um dia seria sim um guerreiro do exército real. Mas, enquanto aquela hora ainda não chegava, Davi deixou aquela armadura para lá e foi revestido da sua confiança em Deus. O rei, os soldados, o povo, os irmãos de Davi e até o gigante olhavam para ele e o viam fraco. Porém, Deus e o próprio Davi olhavam para dentro de si e viam uma grande fé, uma força enorme capaz de vencer. Meus irmãos, ao enfrentar gigantes, não caia na armadilha. Vista-se da armadura de Deus e não das suas, não da força do seu braço, apenas para parecer grande, um pouco maior do que você é. Você precisa ser você mesmo, pequeno ou fraco, não importa. O que vale é o que está dentro do seu coração. Não se preocupe com o que os outros pensam de você, e sim
como é que Deus vê em você e o que Deus sabe ao teu respeito. Não importa a opinião alheia. O homem vê o exterior, mas o Senhor, Ele vê o teu coração. Deus olha para nós e procura encontrar em nós um coração sincero, um coração verdadeiro. Você tem escondido atrás de uma armadura? Reflita sobre isso. Para enfrentarmos os gigantes da vida, precisamos saber que não estamos sozinhos e que o nosso Deus é mais que tudo. Se formos para a guerra confiando apenas em nossos recursos, na nossa capacidade, voltamos derrotados. Se lutarmos com a esperança em Deus, sempre seremos vencedores. Você tem confiado em Deus ou na sua capacidade? Os ursos que se levantam contra nós representam situações imprevisíveis ou surpresas que surgem inesperadamente para assustar a pessoa, para que erre o seu alvo. O urso é um animal imprevisível. Parece tranquilo e quieto, mas pode estourar e atacar a qualquer momento, sem motivo algum aparente. O que fazer então quando se enfrenta um urso? Como reagir diante dos imprevistos? A Bíblia nos ensina a confiar no Senhor em todo o tempo, para que nas horas, meus amados irmãos, que nós estamos passando por incertezas, nós venhamos ter firmeza. Não precisamos se preocupar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. A nossa confiança está no Senhor dos Exércitos. Não se atemoriza de más notícia. O seu coração é firme e confiante no Senhor. Salmo 112, versículo 7. A vigilância é a melhor maneira de reagir nesses momentos. Marcos, aleluia. Capítulo 14, versículo 38 está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Para isso, meus irmãos, podemos nos preparar com a armadura espiritual, com a armadura do cristão. Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aleluia! Um grande perigo para o cristão é pensar que tudo vai dar certo, sem calcular os perigos, as dificuldades, ou se é o tempo certo de agir. Sempre precisamos ter um plano B, em caso do projeto principal dar errado. Jesus nos ensinou a sermos prudentes, como as serpentes, e simples, como as pombas. Mateus 10:16. E avaliar. Nós precisamos analisar antes de começar um propósito. Lucas capítulo 14, versículo 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos para ver primeiro se tem... Perdão, meus amados irmãos, vou ler novamente. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? E essa palavra é para nós. Precisamos avaliar
se realmente nós vamos ter condições de ir com o nosso propósito, com o nosso projeto até o fim. Quando aparecer situações imprevisíveis, precisamos, meus amados irmãos, confiar no Senhor, pois Deus pode, sim, fazer com que eu e você tenhamos força para superar todas as dificuldades que se levantam contra nós e nos dar a vitória. Para isso nós precisamos confiar os nossos projetos, os nossos propósitos, sonhar, mas sonhar em Deus, ser prudente e saber o que eu quero, aonde eu quero chegar. Eu vou ter condições de fazer esse projeto até o fim? O que eu preciso fazer? Preciso economizar antes de começar? O Senhor está falando conosco. Muitas vezes nós queremos agarrar as coisas que no momento ainda para nós não é possível. Por isso que tem tantos endividados, tantos no SPC, porque compro e nós vivemos o imprevisível. Ninguém sabe quando o desemprego vai bater na porta. Por isso que nós temos que ser prudentes, não gastar além daquilo que podemos. Você tem lutado com ursos? Seja vigilante. Seja vigilante, porque lutamos com o imprevisto e se prepare para enfrentá-los. Hoje, no 4º dia de oração, oramos para o gigante que causa a perda da nossa identidade como cristão. Eu convido a você que neste momento coloque as mãos em seu coração e juntos oremos. Pai amado, Deus eterno, Pai querido, hoje no 4º dia de oração, com o nosso propósito, derrubando gigantes, Senhor, precisamos que o Senhor venha nos libertar. Por completo, entregamos os nossos corações a Ti. Queremos passar por uma transformação espiritual que começa de dentro para fora, ou seja, mais profundo dos nossos corações. Precisa realmente que o Senhor faça uma limpeza, venha nos purificar. Só o Senhor nos conhece e vê o mais íntimo que está guardado dentro do nosso coração. Por isso, ó Pai, vem, Senhor, nós estamos te pedindo neste momento. Nós queremos estar, Senhor, com as nossas vidas totalmente conectadas contigo. Não queremos andar perdidos, sem saber o que fazer, sem saber qual a direção tomar, sem saber para qual propósito, para qual missão que o Senhor nos chamou, para o que o Senhor nos criou. Senhor, outros poderiam agora, neste momento, estar pensando que não são pessoas tão especiais assim, que não sabe realmente qual o posicionamento, qual o seu chamado, qual a sua vocação, para qual o propósito que Deus o criou, que esse gigante caia por terra das nossas vidas, em nome de Jesus. Abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Não queremos ser levados pela onda do mar. Não queremos andar no meio da multidão e ser só mais um no meio de uma multidão. Não queremos ser instáveis nas nossas decisões. Há pessoas que só vivem de momentos, de acontecimentos. Nós queremos é viver contigo e ter a nossa identidade de cristão formada, realmente vivermos como representantes e cidadãos do reino dos céus. Senhor, esses ursos, os imprevistos, que roubam a nossa paz, que se levantam contra as nossas vidas em momentos difíceis. Ó Pai amado, vem neste momento, Senhor, trabalhar nas nossas vidas.
E esses imprevistos que são causadores, ó Pai, da escassez, da doença, dos conflitos, que neste momento, na unção divina do Senhor, eles saiam dos nossos caminhos em o nome de Jesus. Declaramos hoje que em Cristo somos libertos, somos mais que vencedores naquele que nos fortalece. Ó Pai amado, nos guarda, nos livra de todo mal e nos prepara, Senhor, para vivermos a nossa real missão, aquela que o Senhor tem delegada para cada um de nós. Obrigada, Senhor, por ouvir as nossas orações. Somos gratos pelo Teu amor e confiamos no Teu agir sobre as nossas vidas. Amém e amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Continue na posição, no chamado no qual o Senhor te chamou, a missão que Deus tem preparada para ti. Ele vai fazer de você um vaso de honra usado em suas mãos. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Cristo e, se o Senhor nos permitir, voltaremos no próximo áudio.